Olá, bom dia meninos, tudo bem? Animados, as férias estão chegando, né? Graças a Deus por isso. Nunca esperamos tanto por ela, né? Pessoal, hoje dando continuidade no nosso assunto sobre sistemas lineares, a gente vai ver sobre a classificação de um sistema. Um sistema, ele se classifica de três formas. Ele pode ser possível e determinado, ele pode ser possível e indeterminado e ele pode ser impossível. Então, no caso, SPD, SPI e SI. Como é que eu vou classificar um sistema? Quando que um sistema será possível e determinado? Quando o determinante da matriz incompleta, que é o chamado determinante D, o determinante da matriz dos números que estão antes da igualdade. Nesse caso aqui, ó, todos os números que estão antes da igualdade é a matriz D, não é? Quando esse determinante for qualquer número que não seja zero, ou seja, diferente de zero, esse sistema ele é um sistema possível e determinado, chamado SPD. O que isso significa? Que ele tem uma única solução, ou seja, ele tem única solução. Um par ordenado só que vai ser a solução dele, tá? Quando que o sistema vai ser possível e indeterminado? Quando o determinante D, que é o determinante da matriz dos números que estão antes da igualdade, esse mesmo determinante aqui, o determinante da matriz incompleta, for zero, o determinante da variável x, da variável y, da variável z, ou seja, o determinante de todas as variáveis, incluindo da matriz D, for tudo zero, ou seja, quando todos os determinantes forem iguais a zero, aí ele vai ser o quê? Possível e indeterminado. O sistema possível e indeterminado, ele admite infinitas soluções, tá? Então, ó, recapitulando, SPD, possível e determinado, quando o determinante da matriz incompleta, a matriz dos números que estão antes da igualdade, for diferente de zero, ele é possível e determinado e tem uma solução. Quando todos os determinantes da matriz incompleta, da variável x, da variável y e da variável z, for tudo zero, ele vai ser o quê? Possível e indeterminado. E ele vai admitir infinitas soluções. Já o sistema impossível, como que vai ser o sistema impossível? Vai ser o sistema onde o determinante da matriz incompleta, que é a matriz dos coeficientes que estão antes da igualdade, for igual a zero e pelo menos um determinante das variáveis não for zero. Como assim? Quando a gente vai resolver o sistema pela regra de Cramer, lembrando que todas essas matrizes aqui estão relacionadas com a regra de Cramer, né? Então, no caso, quando eu calcular o determinante da matriz D, eu calcular o determinante da matriz X, ou Y, ou Z, e qualquer uma delas não for zero, esse sistema é impossível. Por quê? Vamos analisar juntos. Ó, vamos supor que em um sistema qualquer, o determinante da variável X foi igual a 10. E o determinante D foi 0. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter 10 dividido por 0. Isso aqui na matemática não existe. Isso aqui não é, essa ideia aqui, ó, de divisão por zero, ela não é concebível na matemática, tá? Então, essa divisão aqui, ela consiste numa inexistência. Então, toda vez que a parte de baixo, que é o determinante D, for 0, e qualquer um das variáveis em cima, qualquer um, basta um, não for zero, esse sistema já vai ser impossível. O que acontece com o sistema impossível? Ele não possui nenhuma solução. Então, no caso, quando eu tenho um sistema de duas equações, ó, duas equações e duas variáveis, que no caso são as variáveis x e y, eu relaciono esse sistema com o quê? Com retas que estão no plano. Como assim? Um sistema de duas variáveis, de duas equações, é um sistema do primeiro grau, né? E a gente sabe que toda equação do primeiro grau, toda função do primeiro grau, determina uma reta. O gráfico é uma reta. Então, no caso, eu tenho duas equações ligadas no sistema. Então, eu vou ter duas retas. O que vai acontecer? Quando o sistema for possível e determinado, que é aquele sistema onde o determinante D não é zero, eu tenho uma solução. Como é que eu represento isso
no plano. Como é que é a representação geométrica ou gráfica desse sistema? Vão ser retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que têm um ponto em comum. Esse pontinho vermelho aqui, ele pertence à reta S, como ele também pertence à reta R. Então, o que significa esse ponto? Esse ponto, que é um valor de x e um valor de y, é a solução desse sistema. Então, quer dizer o quê? Que esse único ponto aqui representa a única solução. Já o sistema possível e indeterminado é aquele sistema onde todos os determinantes são nulos, são iguais a zero. O que acontece? Ele possui infinitas soluções, não é? Como é que eu represento geometricamente esse sistema? São duas retas paralelas, só que são paralelas coincidentes. O que são retas paralelas coincidentes? São retas onde uma está em cima da outra. Aqui eu tracejei a reta R, que é a de azul, só para conseguir mostrar. Mas é uma retinha, a reta R está em cima da reta S. Ou seja, todos os pontos da reta S também pertencem à reta R. E todos esses pontos são as infinitas soluções, porque são pontos comuns às duas retas, né? Então, ó, sistema possível e determinado gera retas concorrentes. O lugar onde essas retas se encontram é a solução, é o par ordenado da solução. Já o sistema possível e indeterminado determina retas paralelas coincidentes. O que são retas paralelas coincidentes? São retas onde uma está em cima da outra, ou seja, elas possuem infinitos pontos que são comuns. Pertencem tanto a R quanto a S. No caso, então, configura o quê? As infinitas soluções. Já o sistema impossível é aquele sistema onde o determinante D, que é o denominador, dá zero, e qualquer outro, pelo menos um outro determinante das variáveis, não dá zero. Aí é o sistema impossível, é o sistema que eu não tenho solução. Como é que é a representação geométrica desse sistema? São retas paralelas distintas, diferentes. A reta S e a reta R, em algum momento da existência delas, elas vão se encontrar? Nunca. Retas paralelas não se encontram. Retas paralelas não possuem nenhum ponto em comum. Por isso que não existe solução para esse sistema, tá? Então, pessoal, agora vamos ver aqui com o sistema. No exemplo que eu mandei para vocês, aqui a gente tem um sistema de duas equações e duas variáveis, né? A gente vai classificar em SPD, SPI ou SI. Possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível. Então, já que tá tudo baseia-se em quem? O determinante da matriz D. Ele é a chave. Se ele der qualquer número, eu já sei que ele é SPD. Se ele der zero, eu preciso calcular todos os outros determinantes para saber se tudo vai dar zero para ser SPI, que é o possível e indeterminado. E se esse der zero e algum outro não der zero, ele vai ser SI, né? Então, no caso aqui, o determinante da matriz D, eu já até resolvi para adiantar o vídeo, deu menos 59. Então, quer dizer o quê? Que aqui eu tenho que ele é diferente de zero. Então, eu já sei classificar esse sistema. Como é que é esse sistema? Deixa eu pegar. Como é que vai ser esse sistema? Ele vai ser um sistema possível e determinado. Ele tem uma solução, né? Então, no caso, eu precisava calcular os outros determinantes para saber que ele era SPD? Não precisava, porque só esse daqui já me basta. Se esse daqui não for zero, ele já é SPD, né? Então, no caso, eu nem precisava calcular esses outros dois determinantes para saber a classificação deles. Só calculei para a gente acabar de resolver esse sistema, para a gente descobrir a sua única solução. Quem que vai ser a variável x? Vai ser a matriz dx, que é igual a menos 118, dividido pela matriz D, que é menos 59. Menos com menos, mais 118 dividido por 59 vai dar 2. Quem que vai ser dy? Menos 177 dividido por menos 159. Menos com menos, mais. Eu acho que vai dar 3. Deixa eu só conferir. Isso mesmo, dá 3. Então, quer dizer o quê?
que a solução desse sistema é o par ordenado 2, par ordenado não tem o igual, né? Vou apagar aqui. É o par ordenado 2 para o x e 3 para o y. Eu não sei como é que essas retas estão representadas no plano, mas eu tenho certeza que tá desse jeito, mais ou menos assim. Eu sei que existe esse pontinho aqui em comum. Que pontinho é esse daqui? É o ponto 2 e 3, que é a solução desse sistema, né? Aí, logo depois, tem o segundo exemplo. Qual que é o segundo exemplo? É um sistema de 3 equações e 3 variáveis. Esse tipo de sistema não determina retas no plano, tá? Isso aqui já se trata de quê? De planos no sistema de 3 eixos, né? Que é no espaço, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, nessa classificação, porque ele é bem mais complexo, tá? Em outra oportunidade a gente vê isso, tá? Mas então, para a gente classificar, eu preciso saber o determinante da matriz D. Ele é a chave, né? Se ele não for zero, eu já paro, porque eu sei que ele é SPD. Agora, se ele for zero, eu tenho que calcular tudo para saber se tudo vai dar zero ou se alguém não vai dar zero, né? Então, aqui, o determinante da matriz D. O que é o determinante da matriz D? É o determinante de todos os números que estão antes da igualdade. Que números são esses? A coluna de x, a coluna de y e a coluna de z. Ó, todos os números antes da igualdade. Coluna de x, 2, 1 e 4. 2, 1 e 4. Coluna de y, menos 1, 2 e menos 2. Coluna de z, a última coluna, 3, menos 1 e mais 6. Calculando esse determinante, quanto que vai dar? Vamos ver aqui, vou fazer de vermelho para destacar. Esse 24 vai cortar com esse 24. Esse 4 cortou com esse 4, esse 6 com esse 6. Então, quer dizer o quê? Que o determinante D foi igual a 0. Eu já descarto o SPD. Esse sistema não é um sistema possível e determinado. Ele não vai ter uma solução, ele não vai ter uma única solução, né? Então, agora eu preciso saber as demais variáveis. Dx, para calcular x pela regra de Cramer, o que a gente faz? No lugar da coluna de x, eu não copio os números de x. Eu coloco quem no lugar? Os termos independentes, aqui estão eles, né? Montei o determinante só trocando a coluna de x. Quanto que vai dar? Esse com esse, cancelo. Esse com esse, cancelo. Esse com esse, cancelo. Então, quanto que deu o determinante da matriz x? 0 também. Então, até então, ele é um sistema possível e indeterminado. Se esses outros dois determinantes também forem iguais a 0, a gente já sabe que ele é um sistema possível e indeterminado, né? Vamos ver aqui, dy. Esse 60 cortou com esse 16 com esse 24 com esse. Então, quer dizer o quê? Que dy também foi igual a 0, né? O último, dz, pela regra de Cramer, eu não vou copiar a coluna de z. Eu vou colocar os termos independentes no lugar. A mesma coisa que foi em y, esqueci de falar. No lugar da coluna de y, eu não copio o y, eu coloco os termos independentes, né? Calculando dz. Esse 32, cortei com esse, o 20 com o 20 e o 8 com esse 8. Quanto que deu dz? Dz também foi igual a 0. Então, quer dizer o quê? Que tanto a matriz D, a matriz dx, a matriz dy e a matriz dz foram iguais a 0. Quer dizer o que, então? Que esse sistema é um sistema possível e indeterminado. Ele possui infinitas soluções, né? Possível e indeterminado, porque tudo deu 0. Agora, eu passei um exemplo que eu não tinha passado, mas eu acrescentei ele agora, tá? Então, olha aqui, a primeira coisa, vamos começar então pelo determinante da matriz D, que é a matriz dos números que estão antes da igualdade. Então, aqui a gente tem a coluna de x e a coluna de y. Coluna de x, menos 2 e 1. Coluna de y, 8 e menos 4. Vamos classificar esse sistema e dizer como é que são as retas também, tá? A matriz D, menos 2 e 1, 8 e menos 4, né? Ó, diagonal principal, menos a secundária. Menos com menos, mais 2 vezes 4, 8. Menos 8 vezes 1, 8. Então, quer dizer o quê? Que D foi igual a 0. Então, ele já não é um sistema possível e determinado.
Agora, vamos ver se ele é impossível ou se ele é possível e indeterminado. Dx. Como que vai ser dx? No lugar de x, eu não copio x, eu coloco os termos independentes, né? Coluna de y, 8 e menos 4. 3 vezes menos 4, menos 12. Menos 8 vezes 2, 16. Menos 12 com menos 16, menos 28. Então, ó, dx é diferente de zero. Dx é igual a menos 28. Ó, D deu zero, denominador. Dx não deu zero, ele deu menos 28. Então, eu nem preciso continuar, porque eu sei que esse sistema é um sistema impossível. Eu nem preciso calcular y, porque eu já sei que ele é impossível, né? Então, ele não possui nenhuma solução. A solução aqui é vazia. Como é que serão as retas desse sistema? Serão retas, aqui se trata de retas, né? Duas equações, serão retas paralelas distintas. Ó, vamos supor que essa aqui seja R e essa aqui seja S. São retas paralelas distintas, tá? É isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido, tá? Próxima aula vamos fazer exercício, viu? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.